Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Este é um episódio especial em que conversamos com a professora Matilde Ribeiro sobre Nelson Mandela, seu legado e o projeto Mandela Day. Essa semana teremos 3 episódios especiais focados no Mandela Day, o de hoje com Matilde Ribeiro, na quarta lançamos a conversa com o jornalista Manuel Soares e na sexta a conversa de Matilde Ribeiro com a escritora Kilza de Oliveira. Matilde Ribeiro é uma liderança histórica do movimento negro e das lutas das mulheres negras, ex-ministra da Igualdade Racial no governo Lula, é professora na Unilab, autora do livro Política de Promoção da Igualdade Racial no Brasil e de diversos artigos sobre gênero e raça. Em 2021, recebeu da Universidade Federal do ABC o título de doutor honoris causa. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O episódio de hoje é uma parceria com o projeto de extensão Filosofia, Cultura Popular e Ética, desenvolvido na Universidade Federal de Jataí, e com o grupo de pesquisa Amandla. Lembrando que você pode encontrar o podcast Filosofia Pop no Twitter, Instagram, Facebook e outras redes sociais. Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Vamos então para a nossa conversa com Matilde Ribeiro sobre o Mandela Day. Hoje a gente conversa com a professora Matilde Ribeiro, ela está falando direto de São Paulo, e essa conversa faz parte do projeto Mandela Day. Alguns episódios do podcast que a gente vai falar de Mandela, falar da importância de Mandela e de lembrar do legado e daquilo que ele construiu e deixou como tarefa para a gente também, né? A professora Matilde é a pessoa que encabeça esse projeto e desenvolve há muito tempo esse projeto dentro da Unilab, mas eu vou pedir para ela rememorar, fazer uma genealogia aí de quando que ela ouviu falar de Mandela pela primeira vez e qual foi a importância de Mandela nessa construção da trajetória dela. Nossa Senhora, boa noite, boa tarde, bom dia. Eu entrei na militância política tardiamente, para minha geração, né? Nos anos 80, eu completei 20 anos. E nos anos 80 houve uma grande efervescência, né, da militância de esquerda saindo às ruas contra a ditadura militar, pelas diretas já, retomada de movimento estudantil. Na sociologia, a década de 80 entra numa análise como tendo sido a década perdida, né? E eu encontro no campo das ciências sociais e do ativismo político uma década de efervescência, né? Tanto enquanto reflexão política, quanto ativismo mesmo, povo na rua, né? Então, foi nesse processo que eu ouvi falar de Mandela. Aliás, foi nesse processo que eu descobri que tinha ditadura militar no Brasil, que tinha apartheid na África do Sul, que o Holocausto tal, enfim, foi aí que eu fui descobrindo essas atrocidades no mundo, né? E efetivamente, Mandela entra para a minha vida assim como um ponto na agenda política quando ele vem para o Brasil, depois de ter saído da prisão. As datas que me fogem todas, assim, mas a data exata eu não lembro, mas foi no início dos anos 90, quando a prefeita em São Paulo era Luísa Erundina, e a prefeita recebeu o Mandela com grandes honrarias. Ele esteve em vários lugares no Brasil, né? E aqui em São Paulo, recebido pela prefeita Luísa Erundina, havia uma aproximação forte do movimento negro com as políticas públicas tocadas pela prefeitura. Nós tínhamos
tivemos, enquanto movimento social, um grande protagonismo na campanha da Luísa Erundina. Então, foi formado um comitê misto entre governo, sociedade civil, instituições públicas, privadas, para organizar a recepção ao Mandela. Eu tinha 20 anos, era completamente inexperiente na vida política, porque não vinha de uma família militante, não vinha de referências outras senão a faculdade, né? Eu fiz serviço social na PUC, a PUC era um celeiro de luta contra a ditadura militar, e só que eu, como jovem periférica, comecei a trabalhar muito cedo, tal. Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, morava na periferia, então a vida era muito corrida, né? E eu tive que optar entre estudar e trabalhar. Então, não tinha, durante a graduação, que foi de 80 a 83, eu não tinha militância política efetiva, né? Participava de flashes. E então eu acompanhei, vendo de perto o processo organizativo, mas eu não estava por dentro dele, né? Mas me recordo que foi um momento de efervescência, né? Por onde Mandela passava, carregava multidões, né? E a partir daí eu fiquei ligada, né? Então tudo que acontecia na África do Sul e na luta contra o apartheid passou a me chamar a atenção. Mas eu não participei dos eventos, né? Eu não estive nos salões por onde ele passou, né? Eu senti só o cheiro, mas o cheiro já fez diferença na vida, com certeza. Hoje em dia, cada vez mais eu vejo gente falando de um apartheid social no Brasil quase ontológico entre negros e brancos. Até que ponto que esse discurso tem validade? Até que ponto que o legado de Mandela dessa luta contra o apartheid deve ser retomado, deve se continuar? Faz sentido que há uma continuidade ainda nessa luta? Eu vejo sentido, sim. Por quê? Nós, negros, a população negra brasileira, foi educada para valorizar os heróis brancos, né? Os bandeirantes, até os da continuidade do Hitler, né? A gente foi educada a valorizar, né? E não sabemos da história do nosso povo, né? Das nossas lutas. Então, eu vejo total conexão como uma referência positiva de luta humanitária. Eu vejo total sentido entre linkar a luta de Zumbi dos Palmares, tempos diferentes, óbvio, né? Não dá para comparar em termos de temporalidade, né? Mas eu vejo total sentido em resgatar Zumbi dos Palmares, em resgatar Nelson Mandela, em resgatar Antonieta de Barros, como também Martin Luther King, enfim. Eu acho que resgatar esses ícones, esses símbolos, nos coloca na condição de nos despertar para entender a história da humanidade. Eu vejo total sentido. A gente tem visto muitas comparações entre Lula e Mandela na luta sobre direitos sociais. Como que a senhora vê essas comparações? Até que ponto que elas são válidas quando se fala do movimento negro? Eu vou ser bem sincera. Eu acho forçação de barra. Eu sou uma admiradora de primeira hora do Lula. Eu não vejo na história brasileira nenhum ícone mais importante que o Lula no que diz respeito à defesa dos direitos da classe trabalhadora. É óbvio que nós temos outras referências, tem Leonel Brizola,
enfim, tem referências outras, mas o Lula ele encampa uma luta muito mais ampla, muito mais complexa do que só pensar no partido ou no sindicato. Ele pensa a sociedade, ele pensa o Brasil no mundo, pensa e age em relação a isso, e com uma boa sensibilidade para esse campo da diversidade. Eu não tenho ilusões, eu não acho que ele incorpora a luta antirracismo como centro da questão social, como é o que eu defendo. Ele não chegou a isso ainda, né? Mas ele faz conexões importantes e respeita o processo de organização do movimento negro no rol dos movimentos sociais, né? Mas nem por isso eu acho que dá para forçar a barra, porque o Mandela, enquanto estadista negro, ele teve a questão racial como centro, né? Óbvio também que o próprio Mandela é criticado, né? As pessoas, tem setores que afirmam que quando ele se torna presidente da África do Sul, ele se torna um negociador, né? Como estadista, e minimiza a questão racial dentro da condução do processo político da África do Sul. Eu não sou estudiosa de Mandela a ponto de afirmar que isso está correto e nem que outro procedimento e pensamento esteja correto. Pelo cheiro, né, assim, pela compreensão que eu tenho da luta humanitária, mesmo que ele não tenha, o Mandela não tenha na África do Sul tido a questão racial grandiosamente como centro do seu papel enquanto estadista, eu entendo que, historicamente, ele fez a diferença, né? E entra para o rol dos heróis da humanidade, como falamos de Samora Machel, como falamos de Agostinho Neto. Mandela tem uma maior importância ainda, né, na historiografia e no reconhecimento, porque ele se tornou uma janela, né, em relação à compreensão do mundo na luta pela democracia, ficando preso 27 anos, tido como terrorista, né, por ser defensor do não apartheid. Ele foi defendido planetariamente, né? O apartheid na África do Sul só recuou porque teve um movimento internacional forte para isso, né? Então, isso torna ele acho que é Mandela e Gandhi, talvez, que sejam os principais ícones da história mundial, que são conhecidos de ponta a ponta. Então, cada um com seu cada um, né? Considerando as histórias e os momentos políticos e as estruturas dos países, então cada um tem importância, mas não dá para dizer que é a mesma coisa. E a visão dele como um líder panafricanista? Isso já transparecia nessas visitas dele aqui no Brasil? A ideia de uma solidariedade mais ampla? O Mandela, até onde consigo enxergar, ele ia mais pelo viés da construção da paz mundial, né, e de uma perspectiva humanitária do que exatamente uma perspectiva panafricanista, né? Pelo que li, pelo que já assisti em filmes e participei de debates, eu consigo ver diferencial entre as duas coisas, né? Recentemente, eu participei em Salvador de um congresso que reuniu a América Latina e Caribe numa perspectiva de que, dentro da lógica do panafricanismo,
A América do Sul e Caribe, liderada pelo Brasil, é a 6ª região do panafricanismo, né? Considerado que na África estão as 5 regiões. Então, o Brasil tem uma importância grande nesse processo atual do debate do panafricanismo, que lá no seu nascedouro tinha por base, tendo Marcus Garvey e outros líderes puxando a ideia do retorno à África, né? Considerando os processos de escravização e da questão transatlântica, né? Dos africanos para outros lugares do mundo como seres escravizados, né? O debate hoje não tem essa base, com certeza, não dá para ter, mas é muito. O que eu tenho acompanhado é de que esse debate do panafricanismo e as ações no fortalecimento da África como sendo um continente produtivo, um continente importante no cenário mundial, e a reflexão a partir da diáspora africana, ela tem uma densidade muito grande no campo da geopolítica mundial, né? E o Mandela, ele, no tempo em que ele viveu e nas condições políticas em que ele viveu, eu não vejo ele nessa pegada. Eu vejo ele mais, como eu já disse, na pegada da construção da paz mundial, a união entre os povos, né? Que tem a sua importância, sem dúvida, mas eu não vejo ele no corredor do panafricanismo enquanto teoria. Eu acho até assim que, se eu formulasse melhor a questão, faria mais sentido, porque o Filomeno Lopes, que é um filósofo de Guiné-Bissau, ele estava comentando certa vez comigo, ele chegou a conhecer o Mandela, e o Mandela falou para ele sobre o amigo Cabral, né? Tipo, eu conheço o Cabral. E aí o Filomeno comenta que o Mandela uniu os povos africanos, os países africanos na ONU, e argumentou que era melhor se uma pessoa falasse por todos os países africanos e fosse ouvida, do que você fragmentar as vozes e ninguém ser ouvido. Sim. Aí eles usaram essa estratégia. Mas isso, claro, é uma estratégia muito mais prática e muito mais, vamos dizer assim, distante da teoria panafricanista e mais próxima da geopolítica pragmática, né? Exato. E, assim, eu me espantei. Eu já tinha estado na sede da ONU em outras situações da vida, mas eu não tinha prestado atenção no que eu vou falar agora. Na entrada da sede da ONU, em Nova York, tem uma estátua do Mandela em tamanho gigantesco, uma estátua de uns 2,5 metros para 3. Ele de braços abertos assim para o mundo, né? Isso assim, passando na porta principal, você dá de cara com Nelson Mandela. Então, daí dá para ver, né, essa simbologia dele dentro dessa lógica do mundo ONU, né, que vai pelo consenso, vai pelo diálogo, e a vida não é bem assim, né? A vida política nem sempre vai, aliás, na maioria das vezes não vai pelo consenso, vai pelas guerras, né? Então, os críticos de Mandela, eu acho que pegam por essa vertente, né? De uma crítica dele não ter se mantido na agenda política como o que enfrentasse os conflitos da maneira que muitas vezes é necessária, né? Que é a do enfrentamento. Enfim, ele foi um pacificador. Às vezes faz falta o pacificador e às vezes faz falta o lutador. Cada momento, talvez a gente precisa de dessas facetas. Mas, professora, agora vamos falar um pouquinho do Mandela Day.
Porque a gente falou um pouco da figura do Mandela. O que é esse projeto Mandela Day e como ele tem se desenvolvido e qual o objetivo dele? Sim. Olha, você estava lá comigo na Unilab, lá em Malés, na Unilab Bahia, quando ele surgiu. Ele surgiu no susto, né? Eu não tinha, em 2014, uma formulação que hoje está em evidência, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre ela. Lá em 2014, quando a Unilab na Bahia, né, a unidade Malés, tinha acabado de ser inaugurada, nós chegamos 12 docentes, né, vindo de lugares diferentes, um não conhecia o outro, a gente não sabia onde estava pisando, né? Talvez se nós soubéssemos, a gente talvez não tivesse escolhido ir para lá, porque a batalha foi grande, o aperreio foi grande para construir o trabalho, foi e é, né, lá naquela região. E aí eu entendo que cada um de nós, a partir da sua trajetória, chegou lá cheio de amor para dar, né? Querendo contribuir para criar um novo espaço acadêmico, né? Eu não vinha da experiência acadêmica, tinha até dado aula aqui e acolá, mas de maneira mais pontual, mais como bico do que como profissão, né? Então, eu levei para dentro da construção desse projeto acadêmico, eu levei um pouco da minha bagagem ativista, né? E quando eu descobri que a ONU tinha instituído o dia 18 de julho como Dia de Mandela, justamente para valorizar o legado deixado por ele e para relembrar o mundo de que o apartheid é um regime nocivo, né? Foi e é, né? Porque eu sou da turma que defende que ele não acabou, né? Ele teve a sua oficialidade de finalização decretada, mas as estratégias do apartheid estão presentes na África do Sul, no Brasil e no mundo. Então, eu peguei, falando popularmente, né, eu peguei um limão e fiz uma limonada, porque eu me recordo que aquela atividade que aconteceu lá no mês de julho de 2014 foi a primeira atividade que agregou a comunidade acadêmica presente lá na unidade Malés. Foi a primeira vez que nós nos encontramos todos no mesmo lugar, né? No pátio, né? Porque é uma escola, né? O espaço físico da Unilab é dentro de uma escola projetada para o segundo grau, né? Conforme eu fui lançando a ideia de nós fazermos uma atividade dentro da agenda Mandela Day, eu fui encontrando adeptos e adeptas, né? Os estudantes se empolgaram, né? Teve roteiro de teatro, teve música, teve dança, teve encenação, teve de um tudo, porque a estratégia que nós adotamos foi de que cada sala faria a sua homenagem ao Mandela. E aí, juntando isso no pátio, virou um festival. Foi daí que nasceu a ideia do festival, né? E de 2004 eu fiquei ruminando essa ideia e retomei só em 2021, porque neste processo eu adoeci, eu entrei de licença, fiquei um tempo de licença médica, eu mudei de unidade, eu mudei para o Ceará, mas o que foi legal daquela primeira iniciativa é que todo mundo que participou dela ficou com gostinho de quero mais, né? Inclusive, teve atividade dentro da Unilab, mas depois foi para fora, porque a Valu Ribeiro, a minha irmã, que é fotógrafa, por acaso estava lá nesse dia, e no dia seguinte ela saiu em Romaria com os estudantes, andando pelas ruas de São Francisco do Conde, fotografando a cidade
e provocando que os estudantes se reconhecessem na cidade, né? Então, quando eu encontro estudantes que participaram desta proposta há 10 anos atrás, eles me contam como foi importante para eles. Então, por exemplo, tem a Izzy, né, Madalena, que agora está na Universidade do Pará, ela participa do Mandela, em conversas comigo, ela levou o Mandela Day para a Universidade do Pará, não, desculpe, do Paraná. Ela levou, né, para o FPR em Curitiba, a Carol, que fez o roteiro de teatro, que está na Bahia, hoje trabalha com teatro e cultura popular na periferia de Salvador. Esses estão conosco, você também, no Grupo Amândala, né? E nós estamos desenvolvendo a proposta. Então, acho que foi uma ideia que encantou lá atrás. E agora nós estamos na 4ª edição, e o nome dessa atividade agora é pomposo, é chique, Mandela Day, Festival Internacional, Multicultural, Multidisciplinar. E cada ano a gente desenvolve um tema. Este ano, o tema é Cooperação Internacional, Solidariedade, Ancestralidade, Educação e Cultura, né? Eu estou fazendo meu pós-doutorado na área de cooperação internacional, Brasil-África, então o tema tem muito a ver com o que eu estou estudando, mas eu sempre encontro loucos e loucas que me seguem, né? Então a gente desenvolve esse festival anualmente com pouquíssimo recurso, quase nada de recurso, e esse ano eu ainda não sei, não tenho ainda contabilidade do que está acontecendo, mas o ano passado, na 3ª edição, com 50 mil de apoio que nós tivemos para a atividade, nós fizemos 23 eventos em 16 cidades e 7 estados brasileiros. Este ano, ele está sendo mais virtual do que o ano passado, que foi mais presencial, mas esse ano ele efetivamente se internacionalizou. A Valu, minha irmã, levou o festival para a Itália e deu o maior ibope lá na Itália. Ela volta o ano que vem para a 2ª edição na Itália, né? E eu tenho a pretensão de, o ano que vem, considerando que o meu pós-doutorado eu vou fazê-lo em 2 anos, um ano de licença e outro ano ralando, como sempre fizemos, tudo ao mesmo tempo, trabalhando e estudando. O ano que vem eu pretendo levá-lo para os 5 países africanos de língua portuguesa e a própria África do Sul também. Eu estou em diálogo com o estudioso africano Carlos Lopes, que está lecionando numa universidade na África do Sul, a Universidade Nelson Mandela, e também estou começando a chegar próximo da Fundação Nelson Mandela. Então, a ideia é, se não em 2025, talvez mais provável em 2026, nós temos uma parceria com esta universidade na África do Sul e a Fundação Nelson Mandela e fazer o link Brasil, África do Sul. Então, é uma brincadeira que está dando certo, né? Muita militância, muito voluntarismo no sentido da produção acadêmica, mas é um projeto que as pessoas têm simpatia e se envolvem. Então, eu estou bastante feliz de ter colocado esse filho no mundo. A gente está fazendo 3 episódios do podcast em novembro, dedicados ao Mandela Day, né? Aí, geralmente, a gente tem um problema no Brasil que existe o mês da consciência racial, mas as questões raciais muitas vezes são deixadas para esse mês. Sim.
Talvez seja um momento assim de mais gente seguir esse caminho ou se empolgar para pensar em 2025 ter mais Mandela's Days por aí, porque tem agora no final do ano tem um monte de editais da Lei Paulo Gustavo, tem um monte de caminhos também para você tentar fomentar ou tentar construir. Mas mais importante do que você construir através de verbas, é ter a vontade de fazer alguma coisa no pátio da escola, fazer alguma apresentação, fazer alguma atividade para multiplicar esse Mandela Day, né? Eu acho que seria muito interessante que se a gente conseguisse que os podcasts fossem um divulgador nesse sentido, de plantar semente para mais gente, né? Este ano nós temos uma novidade bem bacana. O que nós conseguimos de recurso, que foi o mesmo que conseguimos o ano passado, R$50 mil, nós vamos concentrar na cidade de Paracuru, no interior do Ceará, porque lá tem uma ONG, Instituto Feminista Casa Lilás, que as pessoas dessa ONG, elas integram o Grupo Amândala, né, que é o grupo que eu lidero pela Unilab. Também eu sou coordenadora deste grupo e a vice-coordenadora é a professora Joana Dark, que não está mais na Unilab, ela está agora na Universidade Federal de Pernambuco, então o Mandela Day também vai para Pernambuco, e ela nessa cidade, essa ONG encampa, então nós vamos vai começar agora, semana que vem, porque ambiciosos, né, nesse voluntarismo, este ano nós estamos fazendo o Mandela Day de julho a novembro, então nós estamos linkando Mandela Zumbi, né, em termos de agenda política. E lá em Paracuru a atividade começa agora, segunda-feira, dia 4, uma semana de atividade. Então, além do que é corriqueiro, né, os seminários, as oficinas, tal, tem três coisas que despertam atenção na cidade. Duas já aconteceram, que é um cortejo de maracatu, é a segunda versão desta atividade, que com uma escola de maracatu que tem em Fortaleza, que é liderado pelo artista e produtor cultural Pingo de Fortaleza. Ele leva o grupo chamado Maracatu Solar para Paracuru e a gente invade a cidade com maracatu. O ano passado nós andamos as principais ruas da cidade, fizemos atividade ao ar livre, em praça pública, etc. Então, esse repete esse ano. A outra atividade que acontece já nas 3 edições de Paracuru é uma culminância. Acontecem várias coisas durante a semana e, no sábado, numa escola de dança, que é coordenada pelo Flávio Sampaio, que é um bailarino brasileiro que já circulou pelo mundo e é bastante simpático a história do Nelson Mandela. Então, o Flávio coordena uma escola de dança, que é também um centro cultural, e no sábado à noite, happy hour, como uma atividade cultural, ele lota o auditório e fecha a programação do Nelson Mandela, com dança, teatro, desfile de modas, etc. E a novidade mesmo é o Mandelinha. Nós vamos fazer atividade dentro das escolas, para as crianças. Atividades lúdicas, culturais, desfile de modas com crianças, tudo na pegada Mandela Day, né? E aí, Marco, fechando um pouco com essa pergunta que você trouxe, o Mandela Day deixa de ser um festival, né? Ele vai além de um festival. Então, nós estamos reformatando o projeto, vamos dar uma característica de programa, em que dentro do programa o festival é uma das atividades, e o programa também com a marca Mandela, né? Estou reescrevendo o projeto e esse projeto tem tudo, como você disse, né, para captar recursos dentro das estruturas acadêmicas. Agora, eu sou ruim disso, sabia?
Eu sou muito boa de fazer articulação política, de ser ideiuda para inventar coisa nova, mas eu sou ruim na lógica da captação de recursos. Então, eu estou procurando ajuda, estou procurando adeptos para conseguir recursos para o festival ter a magnitude que a ideia dele tem, né? A gente faz muito menos do que é potencial por falta de recurso, porque a militância, eu concordo contigo, a militância, a vontade política, o fazer coletivo é muito importante, mas sem estrutura a gente não vai muito longe, né? Então, tem tudo para ampliar. E o bacana é que ele começou no pátio da Unilab, mas ele foi sendo concebido como um projeto de extensão acadêmica e uma valorização do extramuro, né? A valorização do movimento social, a valorização de agregar pessoas que atuam fora da universidade e que dão importância para a vida da universidade, né? Então, eu vivo delirando nas buscas delirando e também agindo nessa perspectiva de transformar esse programa numa coisa cada vez mais potente. Eu fico, quando eu lembro, sempre me vem na cabeça o João Dito cantando Madiba Vib. Eu me lembro de um estudante, que eu não me recordo o nome, mas a figura dele eu vejo direitinho, que ele incorporou o Mandela, ele se encenando o personagem Mandela, parecia que a gente estava vendo Mandela mesmo, né? Eu não me lembro o nome desse estudante, mas ele marcou naquele dia. Professor, então eu queria deixar espaço então para o senhor deixar seu recado derradeiro dessa conversa e com certeza que eu acredito que contaminou mais gente. Vai ter mais gente aí que vai estar contaminada por essa ideia e vai ter mais gente que vai sair daqui com esses delírios conectados à Terra, né? Esses sonhos de quem a gente tem que sonhar um pouco acordado para criar a realidade melhor, né? Com certeza. Então, das coisas que a vida me proporcionou, Marcos, estar professora é uma coisa que eu vivo com muita alegria, embora chore no travesseiro também, né? Porque a vida não é fácil, mas é uma experiência que me traz muito prazer em pensar o dentro da sala de aula e o fora da sala de aula, né? Agora, o grande desafio que eu percebo é que as universidades, bom, eu não posso falar de maneira muito ampla, porque por dentro mesmo eu conheço só uma, que é a Unilab. A Unilab tem uma missão maravilhosa, né? Ela tem uma razão de existir que é maravilhosa, que, do ponto de vista brasileiro, ela tem como ponto de partida alguns marcos legais, como a Lei 10.639, que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no ensino. Tem a política de cotas, né, cujo número da lei, o novo número, a gente ainda não assimilou, mas eu já decorei, que é 14.723, né, a lei de cotas. As cotas fazem diferença nas universidades, mudaram as fotografias das universidades, né? Embora com muitos desafios. Então, a Unilab ela tem um aparato legal super bacana, tem um propósito político super bacana, que é colocar em pauta a educação afro-referenciada, né, que é muito estimulante, muito desafiador, a recepção de estudantes interioranos e estudantes internacionais, considerando os países que falam a língua oficial portuguesa, e entre eles estão 5 africanos. Então, assim, a Unilab deveria ser um campo extremamente fértil
de novidades e proposições democráticas, estimuladoras para o ensino brasileiro e internacional. E tem deixado a desejar, né? Infelizmente. A missão está fugindo pela vão dos dedos. Então, esse é um lamento, né? Mas, por outro lado, existimos, né? Temos que dar vazão para essa existência. O Mandela Day, para mim, é uma revigoração de alma, porque via um projeto de extensão acadêmica, eu estou percorrendo o Brasil com as ideias e com pessoas, estamos escorregando para o internacional, né? E agregando pessoas a fim de que a universidade cumpra com seu papel primordial, que é a democratização do ensino e o diálogo com a sociedade, né? Então, eu estou bem tranquila e bem entusiasmada que nós estamos fazendo o nosso dever de casa, né? Agora, pergunte o preço para isso, que dá outro podcast, né? Teremos oportunidade de fazer esse outro podcast, então, no futuro. Com certeza. Professor, muito obrigado, então.